Olá, estamos aqui em nome dos nossos colegas, né, para apresentar o trabalho que fala sobre o documentário do Eduardo Coutinho, que é o chamado Cabra Marcado para Morrer, onde relata a história de lutas camponeses, em especial a vida de seu líder, que se chamava João Pedro de Teixeira, e as conquistas das ligas camponesas. Bom, o que podemos falar brevemente sobre isso é que a Liga dos Camponeses tinha uma grande repreensão da época, né, na censura, e seus chefes de Estado, que eles, como é que eu posso descrever melhor para poder ficar entendido, é que os seus direitos foram retirados, arrancados de forma arbitrária por todos aqueles que tinham altos padrões de vida, que eram os seus chefes, que roubavam as suas casas, as suas terras, para sobreviver, e quando iam buscar melhorias, direitos, não podiam, porque na época, devido à censura, aonde quem relatava isso, os problemas que viviam, tinham uma forma de ser retirada ou até mesmo morta por essas pessoas. A polícia na época não ajudava, e sim ajudava os chefes desses camponeses. E o que podemos dizer é que o direito nessa época era escasso e não agia conforme age hoje. E o André Lucas irá dar um andamento explicando melhor os direitos, né, que foram arrancados e os direitos infringidos. Então, como a Naine disse, o filme retrata bem a censura e repreensão trazida na época, por se tratar de um regime totalmente ditatorial, pois com o golpe de Estado que derrubou o presidente na época, João Goulart, foi instaurada a ditadura no país, resultando num regime totalmente autoritário e militar, trazendo a censura como princípio fundamental da época. E com essa censura, houve alguns problemas na época para algumas pessoas. Como, por exemplo, aprovar uma música, na época era difícil, não poderia qualquer um chegar, pegar uma música, igual hoje em dia é tão fácil. Essas músicas eram passadas por um departamento que se chamava Divisão de Censura de Diversões Públicas, onde era feito um processo, como se fosse um processo administrativo, para saber se a música se encaixava nos padrões ou não. E com isso, houve ameaças ao diretor e cinegrafista do roteiro, do documentário. E por medo, basicamente por medo de perder a própria vida, pois na época era totalmente um regime com exílio, repreensão policial, tortura e mortes, eles pararam com as gravações. Com isso, eles tiveram equipamentos depredados, mas por sorte alguns ficaram ilesos, alguns equipamentos sobraram, podendo passar hoje em dia o que aconteceu exatamente. No período entre 1988, aí a gente já está num Estado democrático de direito, pós-Constituição, saímos do período do regime militar e entramos na era democrática. Nesse período, 1988 a 1998, teve um elevado número de conflitos no campo, envolvendo conflitos de terra, ocorrência de trabalho escravo, conflitos trabalhistas e outros tipos de conflitos, vinculados às secas, ao movimento sindical e à política agrícola. Com isso, e até hoje, a atuação politizada do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o famoso MST, desponta como o principal movimento social ligado às reivindicações sobre a reforma agrária. Mas por muitas vezes eles são questionados pela população sobre a legitimidade da ação, por ter aquela história de ser uma revolução, ser uma manifestação armada e as coisas que a gente já conhece. Porém, a concentração de terra no Brasil e o seu uso de reserva de valor é uma realidade antiga no Brasil. Infelizmente, a sua superação parece ainda estar muito distante.
O Estado brasileiro tem longa tradição patrimonialista, isso desde a época do golpe militar, marcado pelo arranjo entre os interesses do latifúndio e as instituições estatais. Interesses privados imperam sobre o interesse público desde o começo da Constituição, desde o começo do Estado Democrático de Direito. Isso é uma coisa que vem dos nossos passados. Mas, na verdade, a política de reforma agrária deve ultrapassar esse caráter puramente compensatório, no sentido de reparar uma dívida histórica com a população do campo, mas sim ser reconhecida por sua capacidade estratégica de combater a pobreza como medida de justiça social e inclusão. Infelizmente, não vemos isso hoje no Brasil. Dessa forma, a gente pode fazer um paralelo com o filme e apresentar os pontos relevantes da luta da Liga Camponesa. Como demonstrado no documentário, o maior problema dele seria o despejo sem indenização pelas benfeitorias realizadas nas lavouras, no qual hoje está descrito, previsto no parágrafo 1º do artigo 184 da Constituição. Abre aspas, compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural, que não esteja cumprido sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei. Parágrafo 1º. As benfeitorias úteis e necessárias estarão indenizadas em dinheiro. A Constituição, nesse artigo que eu acabei de ler, garante a desapropriação do imóvel para fins de reforma agrária, salvo se esse imóvel não cumprir a função social, ou seja, é uma propriedade produtiva. Aí não poderia haver a desapropriação. Para a garantia desse direito, estão as ações possessórias. E mesmo que de forma indireta, elas estão relacionadas com a reforma agrária. Bem, vamos lá. O que são as ações possessórias? São ações utilizadas quando há necessidade de proteger a posse de determinado bem. Tá bom, André. E quando há necessidade de proteção dessa posse? Então, a posse é considerada lesada quando houver ameaça, turbação ou esbulho. Repetindo, a posse é considerada lesada quando houver ameaça, turbação ou esbulho. E cabe a nós identificar cada um. Esbulho. Primeiramente, qual o significado da palavra esbulho? Esbulho significa apropriação ilegal, ação de usurpar alguém de alguma coisa que lhe pertencia ou do que estava em sua posse, ok? Então, o conceito de esbulho consiste na privação total da posse do bem, ou seja, o possuidor perde todo o contato com a coisa esbulhada. Turbação. É como se fosse um esbulho em menor classe. Se eu fosse um doutrinador, estaria a vertente que eu chamaria o esbulho de esbulho, a turbação de esbulho parcial. Pois é praticamente isso. Diferente do esbulho, onde o possuidor perde totalmente a posse do bem, aqui o possuidor perde somente a parte da posse do bem. Somente a parte, não é total igual no esbulho. A turbação é parcial. Há também outro caso, ameaça. A ameaça nada mais é do que a iminência de esbulho ou de turbação. Não é uma lesão concretizada, mas é um receio justificado de ter o direito de posse violado. Atenção para essa palavra, justificado. É um receio justificado de ter o direito de posse violado. Não é simplesmente um receio. Tem que vir com a justificação, com um motivo. Entretanto, uma vez turbado, esbulhado ou na iminência de um dos dois, e não conseguindo o possuidor se manter tranquilo na posse do bem, a ação possessória é um meio judicial cabível para reaver ou proteger a coisa. E existem 3 maneiras de proteger a posse, previstas pelo próprio Código de Processo Civil. São os 3 principais tipos de ação possessória. Vamos lá. Primeiro, o interdito proibitório.
como está aqui na tela, o interdito proibitório. É um instituto preventivo, ou seja, usado para proteger a posse que esteja na iminência ou sob ameaça de ser molestada. Ou seja, o interdito proibitório será para agir contra a ameaça, contra a iminência. Por exemplo, é cabível contra manifestantes reunidos na entrada do seu prédio, que ameaça invadir o local, um prédio público. Ou seja, o interdito proibitório é utilizado de forma preventiva e está previsto no artigo 567, na seção 2 do capítulo das ações possessórias do CPC. O outro caso de ação possessória seria a manutenção da posse. Esta pretende tutelar a posse contra a turbação e é cabível quando o possuidor fica impossibilitado de exercer a posse tranquilamente, em razão de outra. Exemplificando, a manutenção da posse pode ocorrer quando há um uso indevido da calçada ou estacionamento privativo. Veja-se que, neste caso, o possuidor não perdeu a posse totalmente, perdeu parcialmente. Seria o caso de perder uma calçada, não poder usar o estacionamento privativo. O último e o outro caso seria a reintegração de posse. É a medida necessária quando há esbulho, ou seja, quando a posse é totalmente molestada, injustamente, por meio de violência, clandestinamente, ou, a modo de se dizer popular, por debaixo dos panos. Essa reintegração de posse, trata-se de uma ação para recuperar a posse perdida. Um exemplo comum é ajuizar a ação de reintegração de posse contra a pessoa que invadiu as terras de outra, cercou, morou, de forma que o proprietário ficasse impossibilitado de acessar o local. Assim como a manutenção de posse, que seria o caso de turbação, a reintegração de posse também está prevista no artigo 554 a 568 do Código de Processo Civil e é cabível quando o possuidor perde totalmente a posse do bem em razão da ação ilícita de terceiro. O objetivo dessa reintegração de posse é devolver a posse a quem é de direito, somente sendo cabível quando há efetivo espulho, quando há efetiva perda da posse, As ações possessórias têm algumas características próprias, como na natureza dúplice, a possibilidade de acumulação de pedidos e a aplicação do princípio da fungibilidade. Contudo, apesar da previsão de fortes instrumentos constitucionais direcionados à concretização da reforma agrária, tal processo tem encontrado intensos obstáculos. É uma luta constante e antiga, desenvolvendo-se a passos muito lentos, o que faz dela uma política agrária brasileira uma das mais conservadoras do país e ineficientes da própria América Latina, do mundo, no caso, em termos proporcionais e qualitativos. A Nayane vai dar as considerações finais. Bom, como o André Lucas já relatou até o momento, né? Foram muitos direitos que foram infringidos, que hoje, no dia de hoje, as causas e os direitos já estão de forma expressa, descritas no nosso ordenamento jurídico, e que ficaria muito mais fácil, digamos assim, de ajudar esses camponeses da época. O que vale lembrar que a censura também retirou o filme, privando eles de mostrar o que passava mesmo na época, e os mesmos, as pessoas que faziam os vídeos, né, os produtores, só tiveram direito ao equipamento após anos do que passou, né? Após a censura dar uma afrouxada, vamos dizer assim, vier leis que ajudem a eles. Até mesmo no filme, no documentário, a gente vê as pessoas, os camponeses que participavam da primeira gravação, rindo, lembrando das pessoas que tiveram que fugir, das pessoas que morreram. Podemos falar também que o João, até hoje, não houve
uma sentença, né, por os soldados e o seu chefe do Estado, que era claramente culpado, foram absolvidos da causa. E então, assim, encerramos nosso trabalho, essa apresentação, mostrando que a reforma agrária, sim, veio para ajudar muito esses camponeses e as nossas leis hoje, com a nossa vivência, nosso cotidiano, vão mudando junto com a gente, o que ajuda muito, né, esses camponeses e a todos nós. O direito está em constante manutenção para melhoria e beneficiar as pessoas. É isso. Boa noite.